A paixão por esporte é o que move o brasileiro e a Bet Nacional é a bet dos brasileiros. Se você for maior de 18 anos, conheça clicando aqui no link na descrição. Agora, Felipe, vamos falar sobre Flamengo? Cara, os bastidores do Flamengo não estão lá dos mais agradáveis, viu? O que rolou? Seguinte, Felipe, a decisão do BAP pelo retorno do time principal dividiu opiniões e gerou incômodo no departamento de futebol, hein? Não estava planejado o Flamengo voltar agora não, e o BAP deu uma canetada e mudou o planejamento de última hora e o Flamengo vai com o seu time principal para enfrentar o Vasco da Gama. Vamos entender essa história, ó. Matéria de Emanuele Ribeiro, Luísa Sá e Thiago Lima no GE. O Flamengo definiu o retorno do time principal para o clássico contra o Vasco pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Nessa quarta-feira, às 21h30 no Maracanã. A determinação do presidente BAP, que não costuma frequentar o Ninho do Urubu e apareceu no CT, modificou o planejamento feito pelo departamento de futebol por início da temporada e gerou incômodo interno, ou seja, renovou com o Felipe Luiz, mas quem manda sou eu. A decisão saiu em reunião durante a tarde de terça do Ninho. Participaram do encontro BAP, o diretor executivo de futebol José Boto e o técnico Felipe Luiz. No domingo, Felipe chegou a reunir o elenco e falar que ninguém jogaria. Apesar do início ruim no Carioca. Na segunda, o grupo foi avisado que todos iriam para o clássico. Pouco depois, eles foram informados que haveria uma reunião na terça para definição. A ordem partiu da presidência. Nos bastidores, a questão institucional se sobrepôs ao quesito técnico e aos planos do departamento médico, ou seja, a pressão de BAP dos aliados pelo risco de uma disputa do quadrangular de rebaixamento obrigou o futebol a mudar a rota. Além disso, caso a situação se mantivesse, o Flamengo teria 6 jogos pela frente e não 4, dificultando ainda mais o calendário. A ideia é colocar os profissionais diante do Vasco e reavaliar contra o Fluminense, a depender da situação da tabela. Uma vitória já faria o Flamengo ficar numa situação mais confortável. Ô Vasco, apronta o crime, Vasco. Apronta, Vasco. Nunca vou torcer. Ô Vasco, nunca te pedi nada. Hoje, né? Vocês ganharem do Fra hoje, eu perdoo vocês. Antes do BAP determinar a volta, Felipe Luiz garantiu internamente que o planejamento inicial seria mantido. O assunto foi debatido no Ninho na semana passada, antes da derrota para o Volta Redonda, quando ficou definido que Bruno Pivetti seguiria com o time sub-20 nos 2 clássicos restantes. Tudo mudou com o resultado. A decisão não agradou ao futebol, que tinha no planejamento treino integral nessa quarta, com o grupo principal. Tanto a comissão técnica quanto os jogadores esperavam seguir os planos de pré-temporada sem intercorrências, focando na estreia do Brasileiro e na Supercopa do Brasil. A equipe teve poucos treinamentos em campo a ponto de se sentir pronta para jogar sem se sacrificar fisicamente. Vale lembrar que alguns jogadores não ficam à disposição por questões físicas. Saul segue se recuperando de uma cirurgia no calcanhar, enquanto Danilo precisa de mais alguns dias para ficar à disposição do grupo após jogar no sacrifício no fim de 2025. De La Cruz está em protocolo rígido de controle de carga. Os 2 últimos foram a campo nessa semana, mas para trabalhos separados. O Flamengo entrará em campo com seus principais jogadores nessa quarta, apenas 9 dias depois de iniciar a pré-temporada no último dia 12. Isso aconteceu com todos os paulistas aqui. Para de ser de mimimi, entendeu? Comparado aos últimos anos, o intervalo curto repete ao que o clube viveu em 2024. Naquele ano, o elenco se reapresentou no dia 8 de janeiro e entrou em campo na primeira rodada do Carioca, quando goleou o Audax por 4-0. Em seguida, os jogadores viajaram para os Estados Unidos, onde tiveram mais 13 dias de pré-temporada. Lá, o time ainda disputou 2 amistosos contra o Philadelphia Union e o Orlando City. Nos últimos anos, os períodos mais longos de pré-temporada antes do primeiro jogo foram em 2022, com 23 dias, 23 com 20. Na temporada passada, o Flamengo teve um período curto. Foram 11 dias até um amistoso contra o São Paulo, nos Estados Unidos. Após voltar ao Brasil, o time voltou a campo 6 dias depois para enfrentar o Volta Redonda
pelo Carioca. Felipe, e aqui temos uma situação importante para discutir, mas não antes de darmos aqui, eu repercuti o comentário do Antônio Tabet no Twitter. Sim, entendo que nenhum presidente deva ficar na beira do gramado do CT no dia a dia, tampouco tomando decisões pelos profissionais do futebol. Mas o fraco desempenho do Sub-20 colocou no radar uma chance de goleada histórica para um dos maiores rivais. Aí entra a instituição. Imagina o que aconteceria no caso de uma goleada histórica, ainda que sobre os meninos. Não que devemos nos importar, uma vez que se trata de uma competição que queremos estabelecer como pré-temporada. Mas nesse período de transição ainda há relevância. Entendo que o mandatário possa e deva querer proteger a imagem do clube. Então ele defende aqui a escolha do BAP. Se a questão for não tomar uma goleada, é um ponto. Difícil mesmo o Flamengo com seu time titular voltando, ainda que perca, tomar uma goleada. Agora, Felipe, se perder do Vasco com o time titular de qualquer jeito, fica ainda mais feio, porque interrompe a pré-temporada que estava planejada e não cumpre a ideia de se livrar da lanterna do Campeonato Carioca e a chance, portanto, de disputar esse quadrangular contra o rebaixamento, que seria histórico e vexatório para o Flamengo, né? O que você faria, fosse o presidente do Flamengo? Daria canetada e acabaria com a pré-temporada, escalaria todo mundo para jogar a revelia da comissão técnica? Ou deixaria a comissão técnica trabalhar e iria se preocupar com os 2 bi que ele fica se gabando de arrecadar? O que você faria? Comente. Eu trataria o estadual como ele tem que ser tratado. O estadual não é nem perto a prioridade do Flamengo em 2026. Não é a prioridade. Não precisa colocar o elenco principal. O Flamengo terminou o ano quase igual o Corinthians, né? Jogando até mais da metade de dezembro ali. Quando foi eliminado pro PSG, quando perdeu a final, né? Pro PSG do Intercontinental. Continua o planejamento. Eu continuaria o planejamento. Colocaria 1 ou 2 ali do elenco principal, os que tivessem em melhor nível, com a bateria cheia. Colocava ali no banco. E trataria o estadual como ele tem que ser tratado. Não é a prioridade do Flamengo. Não é a prioridade do Flamengo. Vai colocar todo mundo sem estar em condições e pode comprometer o restante da temporada. Lembremos, tá? Hoje é 21. Quarta que vem, dia 28, inicia-se o Campeonato Brasileiro de 2026. São 18 rodadas até a parada para a Copa. E que serão justamente disputadas junto com Copa Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. Então, o ano vai ser apertado. Estadual para Flamengo, para outros times. Óbvio que você tem que evitar um vexame, como o Palmeiras passou ontem. Pode acontecer. Só que você tem que ter a prioridade de saber o que você vai usar, né, cara? A prioridade do Flamengo não é o estadual. Não é o estadual. Mas a água bateu no bumbum, né? Parece que bateu no bumbum e os caras vão ter que jogar a vera esses 2 clássicos aí pra evitar um vexame, né? É isso que tá em jogo. O Flamengo evitar um vexame logo nesse início do ano. Que seria disputar um quadrangular pra não cair no Campeonato Carioca. Pois é, cara. A situação aqui é delicada. O que fazer? E vai ser, como diria Paulo Antunes, Felipe, vai ser engraçadinho o jogo de hoje, né? Vai ser engraçadinho, jogo engraçadinho. Cara, mas é capaz do nosso poderoso Vasco da Gama sucumbir mais uma vez. O Flamengo voltando de férias, ganhar sem fazer muita força. Você acha, mais cara? Mais ou menos. Putz. Eu apostei no Flamengo na Bet Nacional, né? Então... O Macedo diz aqui, ó. Se o Flamengo larga o Campeonato Carioca, o Carioca morre. Se ele cai no Carioca, o Carioca acaba no ano seguinte. Porra, do caralho. Tomara. Porra, do caralho, cara. Agora que a Globo pegou de volta, pô, vai Porra, acabar. do caralho. Por isso mesmo que eu tô torcendo. Por isso mesmo. Ia ser do Você cacete. acha que acabaria? Eu acho que não, velho. O Flamengo ia disputar a Série A2 do Carioca? Irmão. Ia, pô. Ia disputar. Você acha que... Não é possível, cara. os caras iam colocar o Sub-15.
Ia ser uma vergonha se o Flamengo não disputasse. Se tentasse virar a mesa, se tentasse acabar com o campeonato porque eu caí, aí é o menininho Cara, o mimado, Flamengo dono tem. da bola. Sei Aí lá. é o dono da bola. Se a bola é minha, se eu não jogar, ninguém joga. Pô, aí para, né? Tem que É. disputar, pô. Disputa. Ah, o A Flamengo base não do vai Flamengo, cair, é a base do impossível Flamengo é cair. boa, pô. O Flamengo teria que disputar o quadrangular e ficar em último, cara. Não dá, Nunca não. cai. Eu Não acho que não cai. cai. Falei aqui segunda-feira, não É cai. impossível. Cair é impossível. Não cai. Mas assim, o Flamengo tem que dar graças a Deus de estar disputando o Carioca, né? Não o Paulista. Porque aí se ele coloca o Sub-20, aí ele cai. Aí ele cai. Aqui, se ele coloca o Sub-20, ele cai. Olha o Palmeiras aí que aconteceu ontem com o time titular. O É Campeonato outro Paulista nível, diferente. bicho. É outro outro nível. nível. É outro Eu sei, mundo. eu sei que os flamenguistas ficaram bravos com a gente, porque a gente falou aqui da base e tudo mais, pô. Cara, Ficaram? mas Nem vi. Nem- é pra se refletir, gente. A culpa não é minha, a culpa não é do Rodolfo. Cara, você tem que refletir. Pô, será que a categoria de base do time mais rico da América do Sul, ela tem alguma coisa se ela não aguentou? Tudo bem, os times cariocas, a maioria deles estão treinando desde novembro, etc, blá blá blá. Cara, se o Flamengo teve a convicção de colocar a categoria de base pra jogar, como outros times já fizeram, o próprio Atlético Paranaense no Paranaense e tudo mais, o próprio Flamengo, em outras edições do Campeonato Carioca, já fez esse movimento também e não passou por esse sufoco. Por que tá passando agora? Se colocou esse time tem que também ser avaliado. Pô, não deu certo. Esse time não era tão forte como a gente imaginou. Olha o sufoco que a gente tá passando no Campeonato Carioca. É uma crítica absolutamente justa. Claro, Justa. claro. Eu não entendo a revolta de alguns. É isso.